Será que realmente vale a pena investir em fundos imobiliários? Será que vale a pena fundo imobiliário ou empresa do setor imobiliário? É sobre isso e outros detalhes que vamos falar nesse vídeo. Então vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou o Luan, consultor de valores imobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E o tema desse vídeo são os fundos imobiliários. Um tema que geralmente é polêmico, mas não deveria ser tanto. E aqui nós daremos nossa opinião técnica a respeito de se realmente vale a pena colocar o seu dinheiro em fundos imobiliários. E eu já começo com a resposta de depende. Depende do que, Luan? Depende do que você espera ao investir no mercado financeiro. O que você espera? Qual a sua expectativa? Quando você coloca o seu dinheiro em alguma coisa, em um investimento, o que você espera desse investimento? Você já fez essa pergunta? Porque sem que você faça essa pergunta, não tem como eu dizer para você, em abstrato, se vale a pena, por exemplo, investir em precatórios, investir em criptomoedas, investir em imóveis físicos. Depende do que você espera. Além disso, você nunca pode ignorar o seu perfil de risco. Você é um investidor conservador, moderado, arrojado, sofisticado, e essas perguntas a respeito do seu perfil de risco, elas são muito mais importantes no mercado de queda do que no mercado de alta, porque no mercado de alta todo mundo é arrojado, sofisticado. Todo mundo suporta risco. Claro, no mercado em alta, na verdade você não tem risco, está tudo subindo. Então não é aí que você faz essa pergunta. A pergunta que você deve fazer é: quando o mercado está caindo, quando tudo está despencando, qual atitude eu irei tomar nesse momento? Talvez você nem saiba, talvez você ainda precise experimentar esse tipo de momento. E se você ainda não experimentou, é provável que você seja conservador ou, quiçá, moderado, mas não agressivo. E aí eu já te antecipo o seguinte: fundo imobiliário, ele serve para investidores mais moderados ou para investidores que só estão na renda fixa, mas querem começar a colocar o pé na renda variável, a experimentar as oscilações, a volatilidade, a possibilidade de perder dinheiro, a ideia de que não existe vencimento de uma renda fixa, de uma dívida? Não. O investimento é permanente e, dependendo de quando você realizar a venda, você vai ganhar ou perder dinheiro. E para aqueles que querem uma resposta muito objetiva, no sentido de, claro que existem investimentos que são ruins, título de capitalização, COI, fundos imobiliários estariam nesse tipo de classe, digamos assim? Não, está fora desses investimentos ruins. Por isso que o fundo imobiliário não é, em abstrato, investimento ruim. É isso que você precisa entender e afastar os seus vieses. Mas vamos melhor aprofundar esse tema para não ficar só aqui na superfície. E a gente não pode deixar de falar de fundos imobiliários sem mencionar o IFIX, que é o quê? É uma carteira teórica de fundos imobiliários criada pela B3. Inclusive, no site da B3, você consegue localizar a composição dessa carteira teórica. Por que teórica, Luan? Porque ela não existe de verdade, só em teoria, igual eu criar uma carteira teórica aqui para vocês. E é de fundos imobiliários. E a gente precisa mencionar o IFIX, porque ela, na prática, ela é a média de desempenho dos fundos imobiliários no Brasil. Então você tem que olhar para o desempenho dessa carteira para dizer se foi um bom investimento e se pode ser um bom investimento, quando você olha para a rentabilidade só. Porque eu sei que a grande ideia é: a rentabilidade produzida vale a pena? Eu sei que essa é a pergunta que você está fazendo. E aí, um detalhe muito importante aqui que a gente precisa comentar é: você está vendo que nesse ano o IFIX subiu 2,22% nesse momento? Quanto subiu o Ibovespa? Que a gente precisa comparar com o Ibovespa, que aí é o mercado de ações, subiu 2,6%. Então você já percebe o seguinte: o Ibovespa não subiu muito acima do IFIX, ficou ali um retorno muito próximo. E aí você já percebe o seguinte: olhando para carteiras teóricas criadas pela B3, não há grande diferença de desempenho entre IFIX e Ibovespa, ou seja, entre fundos imobiliários e ações. Mas calma, não para por aqui a comparação. O que você precisa analisar é o seguinte: tá vendo esse gráfico apenas desse ano? Nem vou puxar um ano anterior de Ibovespa. Você está vendo que a queda acumulada até o fundo foi de 8,81% e depois deu uma disparada de 13,78%? Tá vendo esse gráfico volátil, oscilante? No IFIX, como que foi? Tivemos primeiro uma alta de 2,81, uma queda de 3,41 e agora uma alta de 2,61. Percebe que enquanto Ibovespa pode cair 8, 9, 10% e depois subir 12, 13, 15, o IFIX fica ali 2, 3%. Está vendo que a variação é muito menor? É por isso que a gente diz que nos fundos imobiliários o desvio padrão é menor.
O que é isso? Você tem um padrão, uma média, e tem os desvios para cima e para baixo. No caso dos fundos imobiliários, você tem um pequeno desvio para cima e um pequeno desvio para baixo. Já nas ações, não. Muito desvio. A gente viu ali com o Ibovespa. E aí que entra a ideia de que, ao investir em fundos imobiliários, você terá uma menor volatilidade da sua carteira. Já em ações, a volatilidade será muito maior. E aí que entra o grande ponto. Volatilidade significa a possibilidade de eu perder muito mais dinheiro se o meu investimento der errado ou eu vender no pior momento. Ora, imagine a situação em que você precisou vender o Ibovespa aqui embaixo, perdendo toda essa alta e ainda acumulando toda essa queda. Agora, vamos supor que no mesmo momento você precisou vender dinheiro que você tem no mercado financeiro. Alguma emergência, sua reserva de emergência não foi suficiente, só que você estava alocado em fundos imobiliários. Aí o que aconteceu? Você vai vender com essa queda aqui, de 3,45, não com essa queda toda do Ibovespa de quase 10. Então você perdeu menos dinheiro por conta da volatilidade. Agora, claro, para quem está posicionado no mercado, não ganhou tanto dinheiro quanto quem está posicionado só em ações e pode suportar o longo prazo. Então a ideia é, nas ações, você pode ganhar mais por conta da maior volatilidade. Só que você pode perder mais por conta da volatilidade. Nos fundos imobiliários, você pode perder menos por conta da baixa volatilidade e ganhar menos por conta da baixa volatilidade. Entendeu a mensagem? Isso quer dizer o quê? Ah, Lua, quer dizer então que eu só vou ficar nas ações porque eu posso ganhar muito mais dinheiro? Olha, pode até ser verdade, se você prefere as ações e se realmente você acha que suporta toda a volatilidade das ações. Mas, detalhe, dentro de um portfólio, dentro da ideia de diversificação, você não deve concentrar em apenas uma classe de ativo. Isso já foi provado há algum tempo de que num portfólio que vai vencer no longo prazo, que vai fazer você se tornar um investidor sobrevivente e vencedor, é importantíssimo que você tenha diversas classes de ativos. Ah, mas eu não quero ter fundos imobiliários justamente porque eu quero ter mais volatilidade na minha carteira. De novo, você está fazendo essa pergunta ou essa afirmação em momentos de queda ou de alta do mercado? É interessante que você reflita a respeito disso. E outra, aqui eu estou falando do curto prazo. No curto prazo, tivemos toda essa volatilidade nos fundos imobiliários e nas ações. Curto prazo. Agora, num prazo mais longo, o ano inteiro, Ibovespa subiu bem pouco acima do IFIX. O que eu quero dizer com isso? Que em prazos maiores, não necessariamente você vai ganhar muito mais dinheiro em ações. Se você só olha para um prazo maior, você só vai ganhar muito mais dinheiro em ações se você for capaz de comprar nessas quedas maiores, de aproveitar a volatilidade no curto prazo. Então, se você é um investidor que realmente se sente capaz, não só mentalmente, como também monetariamente, você precisa ter dinheiro para aportar nesses momentos, de comprar nessas quedas, aí sim a sua expectativa de retorno no mercado de ações será maior do que no mercado de fundos imobiliários. Agora, se no momento de queda você não tem dinheiro para comprar, não tem dividendos recebendo na sua conta para comprar, ou tem medo de comprar nesses momentos, aí o seu retorno nem será tão maior que os fundos imobiliários. Que isso, Luan? Mas você está maluco? Como assim você está falando que há uma aproximação do retorno de ações e fundos imobiliários se eu não comprar nas grandes quedas do mercado acionário? Você está duvidando? Não sou eu que estou falando. Primeiro que a gente já viu aqui, mas vamos ver num gráfico de comparação num prazo mais longo. E aqui no Investidor 10 você consegue fazer isso. Eu peguei aqui CDI, que é o principal indicador da renda fixa no Brasil, e a gente sabe que é difícil vencer a renda fixa no Brasil. País de juro alto, não é fácil o mercado de propriedade, o mercado de renda variável, ações, imóveis, ganhar muito acima disso. Fica muito difícil você ter um ágio acima do custo de capital, que basicamente é o CDI. Mas a gente sabe que fazendo boas escolhas, tendo um bom mentor, um bom treinamento, o investidor ele é capaz sim, e também com uma mentalidade, um comportamento adequados, é capaz de vencer o CDI. Mas vamos ver aqui dentro dos indicadores teóricos, porque eu não posso ficar aqui pegando uma carteira ou outra para avaliar, eu preciso olhar para o histórico de indicadores adotados como referência no mercado. Por mais que você não goste, é isso que a gente tem no mercado interno, no mercado brasileiro. CDI, IPCA, Ibovespa, IFIX e o IDIV, que aí ele pega empresas de dividendos. Aí há uma aproximação maior com os fundos imobiliários, porque os fundos imobiliários possuem a característica de pagar rendimento mensal e um altíssimo payout de 95% do resultado líquido. Então, só de você raciocinar, você já deve pensar, bom, então o IFIX, por conta dessa característica de um alto payout e rendimentos mensais, ele deve ter uma performance muito mais próxima do IDIV do que do Ibovespa, que ali não tem o critério de dividendo para a carteira. No Ibovespa, o principal critério
basicamente é liquidez, nem é capitalização de mercado, é um critério muito ruim, mas o Ibovespa ainda é o principal índice da Bolsa Brasileira. Em 10 anos, como foi a performance? IDIV, 149%. IFIX 141, olha a proximidade, olha o que eu falei para vocês. Ibovespa 131, CDI 141 e IPCA 76%. Então todos esses índices venceram a inflação oficial, foi difícil de vencer o CDI, mas IFIX e IDIV venceram, IFIX por pouco, já Ibovespa perdeu. E em 5 anos? Em 5 anos, CDI 47, IFIX perdeu, IBOV perdeu, só o IDIV ganhou. Mas no prazo mais longo, vimos aí já que deu para vencer o CDI, mas Ibovespa perdeu, IFIX conseguiu ganhar por pouco e o IDIV ganhou não com muita folga. Então o que você percebe é o seguinte, o IFIX acaba ganhando do Ibovespa, eu sei que é doloroso dizer isso, e não fica muito atrás do IDIV. Então sim, ações de dividendos tendem, no longo prazo, a dar um retorno maior que fundos imobiliários. Mas eu não posso olhar apenas para o retorno, porque eu mostrei para você já, tem a questão da volatilidade. As ações de dividendos serão mais voláteis que os fundos imobiliários, necessariamente. O desvio padrão dos fundos imobiliários é menor. Claro que o desvio padrão nas ações de dividendos também é menor se você comparar com ações que não são de dividendos. Mas aí tem uma gradação. E por que o Ibovespa acaba rendendo tão pouco assim? Porque é preciso coragem e dinheiro para comprar nas grandes quedas, aquelas ações do Ibovespa. Se você pega aquelas ações de commodities super voláteis como Petrobras e Vale, quem compra realmente nas grandes quedas vai ter uma expectativa de retorno muito maior que o Ibovespa e até que o IDIV. Mas aí que entra a capacidade de aportar nesses momentos. E o fato de você ter dividendos entrando na conta por conta das ações de dividendos e também no caso dos fundos imobiliários do rendimento mensal, isso faz com que você possa continuar comprando mais nas quedas ou não, montando um preço médio mais interessante. Por isso que acaba vencendo o Ibovespa. E olhando aqui para um prazo ainda mais longo, vou pegar desde 2011, quando a gente tem dados do IFIX. O que aconteceu nessa história um pouco mais longa? Tivemos o quê? IDIV 241%, IFIX 224%, próximo. Veja que no prazo mais longo, mesmo assim, a distância entre IDIV e IFIX não fica tão grande. CDI aí perdeu com 223%, olha como é difícil bater o CDI, mesmo as ações no Brasil. Complicado o custo de capital no Brasil. IBRX 146%, IPCA 111% e Ibovespa quase 90%. Ibovespa é uma vergonha, por quê? Por conta da alta volatilidade que ele produz, mais ou menos 27% ao ano de volatilidade. É complicado, enquanto que fundos imobiliários 8%. Olha a diferença, gente. Então a gente não pode só comparar o investimento pelo seu potencial de retorno, mas também pelo seu risco, além da liquidez. E o risco é a volatilidade aqui. Entenda-se risco como volatilidade aqui. E o risco das ações é muito maior. Justamente por isso que há pessoas que preferem os fundos imobiliários às ações, porque essas pessoas, elas querem ter uma exposição à renda variável. Elas não querem ficar só na renda fixa, no TED da renda fixa, mas elas também não querem toda a agressividade do mercado de ações. Empresas quebrando, mercado caindo 50%, algo que não vai acontecer com fundos imobiliários. Mas também a pessoa não vai ter um mercado subindo 50%, 100%. Como pode acontecer num grande rally de alta, que vem depois de uma grande baixa. Nos fundos imobiliários não, como o mercado não cai tanto, não tem como ter um grande rally de alta. Percebe? Essa pessoa não está se importando com um grande rally de alta, ela só quer ter uma exposição a esse mercado. Além de tudo, rendimentos mensais, pouquíssimas empresas pagam e tem pessoas que querem o rendimento mensal. E aí não tem outra alternativa a não ser o fundo imobiliário. Ou tem pessoas que querem estar expostas ao mercado imobiliário. Tem alternativa a não ser o fundo imobiliário? Aí tem. Aí que entra a outra parte desse vídeo, a comparação com as empresas do setor imobiliário. E aí eu quero começar aqui falando da JHSF. Por quê? Porque a JHSF hoje tem se tornado uma empresa cada vez mais de administração de imóveis. Isso faz com que, na prática, ela tenha se aproximado de fundos imobiliários. Por quê? Porque assim ela consegue ter uma maior previsibilidade da sua receita e assim ela consegue distribuir mais dividendos. Não à toa que desde o ano passado ela passou a pagar dividendos mensais. Sim, dividendos mensais de forma similar aos fundos imobiliários. Então, quando você olha aqui para o histórico de dividendos dentro do Investidor 10 da JHSF, você vai notar que os dividendos são mensais, 0,03, ou seja, 3 centavos por ação todos os meses. No final das contas, quando você olha para o dividend yield do ano passado, 8,11%, e desse ano deve ficar próximo de 6 a 7%, ainda dentro do critério do Basel de 6%. Já um fundo imobiliário, de tijolo também, peguei aqui um bom fundo imobiliário, GARI 11, ele vai te pagar um dividend yield maior, 11%. Se você olhar só para o dividend yield,
você falaria, para que eu vou ficar com uma empresa do setor imobiliário que paga dividendo mensal, se tem um fundo imobiliário que paga dividendo mensal, tecnicamente rendimento, com fundos imobiliários, e que esse yield é maior. Mas não é bem assim que você faz a comparação. Por quê? Porque não basta só o dividend yield, mas o potencial de retorno de valorização. E nos fundos imobiliários, o potencial de valorização é inferior, porque é a valorização dos imóveis. E os imóveis tendem a não se valorizar mais do que as empresas. Afinal de contas, imóveis são partes de uma empresa, partes de um negócio. Claro que existem casos excepcionais de um imóvel ou outro, ou conjunto de imóveis ou outros que se valorizam mais do que empresas, mas isso na média não pode acontecer, senão é um contrassenso total. Além disso, você precisa se atentar para o seguinte: os múltiplos de negociação do fundo imobiliário e das ações. Olha só esse fundo imobiliário. Negocia um indicador preço sobre o valor patrimonial do fundo de 0,97. Ou seja, o fundo está muito próximo do seu valor patrimonial, do valor de patrimônio dos cotistas. Não tem um grande desconto aqui, um pequeno desconto. Já com essa ação que eu mostrei para vocês, você tem um enorme desconto. Preço sobre valor patrimonial de 0,59. Então, o desconto é muito maior, de tal modo que o potencial de retorno também é muito maior. Só que o risco também é. Não estou te dizendo que o risco não é. O risco, inclusive, é menor nos fundos imobiliários justamente pelo maior dividendo ou rendimento. Se você tem um rendimento maior, seu risco ele é reduzido. Se você tem um rendimento menor, seu risco é aumentado. Ou alguém duvida disso? E outro fator é, esses 6, 7% ou 8% no ano anterior, eles são decorrência de um payout de 30% a 40%. Está vendo aqui o payout? Ano passado foi 60%, por isso foi tão alto. Agora, esse 11% aqui é decorrência de um payout de 95%. Então está vendo que, no final das contas, a ação ainda pode produzir um retorno maior do setor imobiliário, desde que pague dividendos mensais, se você precisa do dividendo mensal. Mas é claro que você precisa pagar barato na ação, porque se você pagar caro, aí não faz o menor sentido. Aí até o fundo imobiliário pode dar um retorno maior. Então cuidado ao ignorar o preço. Mas aí eu preciso reforçar o seguinte também. Por que não ter os dois, se você gosta das duas classes de ativos? Ou se você tem medo das ações, o fundo imobiliário, ok. Ou você gosta mais de ação do que de fundo imobiliário, então você tem menos fundo imobiliário. Mas eu gosto tanto de ação e de fundo imobiliário, mas eu gosto mais de fundo imobiliário. Então tenha mais fundo imobiliário do que ação, mas tem os dois. A ideia da diversificação faz com que nós não precisemos ser radicais. É isso que eu busco aqui no canal. Agora, eu vou comparar aqui também as ações do segmento de shopping centers, administradoras de shopping centers, como Multiplan, Allos e Iguatemi. Está vendo aqui o dividend yield delas? 2,95, 4,85, 3,85. Esse dividend yield é muito baixo, aí eu nem posso considerar essas empresas do setor imobiliário para a renda. Aí é o caso do investidor que quer investir em ações do setor imobiliário, não para a renda, mas para potencial de valorização. Então depende muito. Eu quero potencial de valorização no setor imobiliário? Aí óbvio que não é o fundo imobiliário. Aí óbvio que eu vou ter que buscar empresas do setor imobiliário. Mas e a renda? Porque esse dividend yield aqui é tão baixo quanto o dividend yield dos REITs. Por exemplo, o Stag, que paga 3, 4%. E mesmo assim um dividend yield alto para os padrões estadunidenses. E quanto que paga aí um fundo imobiliário de shopping? 10, 11% também, mais ou menos isso hoje. Sendo assim, se você olhar apenas para shopping centers da Bolsa de Valores, se eu quero potencial de valorização, aí são as ações de shopping. Se eu quero renda no setor imobiliário de shoppings, aí é o fundo imobiliário. Ou eu quero ter os dois, também é cabível numa carteira. Luan, mas eu vi no passado você comentando que fundo imobiliário não serve para quem é pobre. Olha, isso é verdade. E eu não mudei de opinião em relação a isso. O único ponto que eu mudei de opinião foi, para a pessoa que quer começar a investir em renda variável e não suporta tanto risco, o fundo imobiliário pode ser excelente, porque ele te dá uma recompensa imediata, que é o dividendo mensal, e isso promove um comportamento virtuoso de continuar investindo em mercado de renda variável, ok? Agora, o cara que é realmente muito pobre, que só consegue aportar R$100 por mês, R$200 por mês, R$300 por mês, e ele nem é tão pobre assim, porque a maioria das pessoas aqui no Brasil não consegue nem guardar dinheiro, mas pensando por um aporte pequeno, para essa pessoa não faz muito sentido querer não correr risco demais, querer ali um retorno conservador no dinheiro. Ela tem muito pouco dinheiro sendo guardado e aí ela vai entrar no mercado de renda variável para ter um retorno mais contido. É isso que eu não vejo muito sentido. Se ela quer um retorno mais contido mesmo, fica na renda fixa.
fica na renda fixa. Ou se ela quer ir para a renda variável, então ela precisa se expor a ativos de maior risco com potencial de retorno maior, porque o dinheiro é pequeno. Ela precisa multiplicar esse dinheiro, não como uma pessoa que tem muito dinheiro que basta preservação de capital. Então, essa minha visão permanece. Agora, se a pessoa já tem uma capacidade de aportes que supera 1.000, 2.000, 5.000 reais, aí sim, o fundo imobiliário começa a fazer bastante sentido numa carteira. Ainda mais para aquela pessoa, por exemplo, que pegou uma indenização, vendeu um apartamento, fundo imobiliário pode fazer bastante sentido. Até porque é um dinheiro que veio de uma vez, ela não quer ver esse dinheiro caindo muito no momento de queda no mercado acionário. Então, saiba diferenciar o que eu estou falando aqui. E não saia hateando sem entender completamente do que eu estou falando. E outro ponto que merece ser destacado aqui a respeito de ações e fundos imobiliários, do setor imobiliário, é a alavancagem. Quando você olha para empresas, de novo JHSF, quando você olha aqui para o indicador dívida líquida sobre o patrimônio, e aqui que fica mais justa a comparação, não com EBITDA, porque não tem essa coisa de EBITDA ali com fundos imobiliários, aqui o indicador é de 0,51. O que isso significa? Significa que para cada 100 reais de dívida, a JHSF tem 200 reais de patrimônio. Então ela tem o dobro de patrimônio. Ou seja, a dívida representa 50% do patrimônio, ok? 50%. Então, o risco aqui não é alto. 50% do patrimônio, isso aqui é realmente razoável, desde que a empresa justifique isso depois com retorno potencial para o acionista. Mas isso é outra história. Agora, a alavancagem no fundo imobiliário, ela não pode ser tão alta assim. Pode até acontecer, mas aí eu evitaria, porque não faz sentido muita alavancagem em fundo imobiliário. A alavancagem é para potencializar retorno. E quando a gente fala de fundo imobiliário, a gente não está buscando altíssimos retornos. A gente quer retornos que superem a renda fixa, mas com baixo risco, com baixa volatilidade. Essa que é a ideia. Então hoje os fundos imobiliários eles conseguem se alavancar através de CRIs, mas não podem se alavancar demais, senão até a renda que o cotista espera de um fundo imobiliário ela acaba sendo comprometida. E quando a gente olha aqui, por exemplo, de novo para o GARI, a alavancagem dele é de 23%. Então veja que se um fundo imobiliário tiver uma alavancagem de até 30%, é aceitável. Superou isso, não dá. Com ações você pode ter uma alavancagem de 50%, como a gente viu ali com o JHSF. E é assim que você deve fazer a avaliação. O fundo imobiliário se alavanca igual a empresa hoje em dia, mas não na mesma proporção. Então os dois têm alavancagem e aí compete a você ver qual alavancagem é mais razoável. Aqui, eu estou falando isso porque muita gente fala, fundo imobiliário não pode se alavancar. Pode, mas não pode se alavancar demais. Aqui então a defesa vai um pouquinho para as empresas. Mas aqui, basicamente, eu estou te fazendo um comparativo completo para você tomar sua própria decisão, chegar à sua própria conclusão. E é claro que, falando de ações, fundos imobiliários, bolsa de valores, a gente também precisa falar de imposto de renda. E falando de imposto de renda, tem o aplicativo da Grana, que é indicado pela B3, e ele vai fazer com que você tanto declare de forma automática os seus investimentos da bolsa de valores, e ainda por cima, faça o pagamento e apuração do imposto a pagar ou do prejuízo a compensar. Tudo ali no seu aplicativo, bem tranquilo, bem automático, indicado pela B3 com a segurança dessa indicação. E se você tiver valores atrasados a pagar, isso você regulariza tudo de forma interna no aplicativo da Grana. Se você tiver interesse em utilizar esse aplicativo, eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E assinando o plano mais completo de todos, que é o Mais Grana, usando o cupom MIRAI, você vai receber 25% de desconto. Link aqui embaixo. Concluindo então, a gente pode dizer que ações e fundos imobiliários, eles podem ser bom ou ruim a depender do investidor e do objetivo do investidor. E para a maioria dos investidores que querem uma alta diversificação, os dois investimentos são bons. Cabem numa carteira. Uns investidores querem mais, outros menos, mas não precisa haver a postura do radicalismo, salvo nas situações excepcionais que eu comentei ao longo desse vídeo. E claro, se você quiser um acompanhamento mais profissional, como montar uma carteira de fundos imobiliários e acompanhá-la, ou ações, ou os dois, ter a minha gestão profissional na sua carteira, ou uma mentoria, eu vou deixar o link aqui embaixo também. Eu te vejo numa próxima oportunidade. Fui!